Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Olá, gente querida que acompanha o programa Respostas para a Vida. Hoje é dia 26 de abril de 2026, o quarto domingo da Páscoa, e eu, Esther e Rodrigo, acolhemos com muita alegria você que nos ouve através da Rádio Educadora de Limeira, esse programa que vai ao ar todos os domingos às 7h30, ou através do nosso canal de YouTube ISLB Limeira. O lema da semana está registrado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Jesus Cristo diz: "Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim." E também as senhas diárias deste dia, nós encontramos a passagem em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. E também no livro de Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, encontramos o registro: "A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos." Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Eis a grande novidade da fé cristã. Depois do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus ter se metido em muita confusão, aí vem o amor de Deus e o acolhe em sua graça. Sem ela já não há salvação. Ela ultrapassa a redenção do pecado e capacita-nos a viver já neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, rejeitando a impiedade e as paixões humanas. Ela nos transforma continuamente, moldando-nos para ser agentes do amor de Deus no mundo. Oremos. Ajuda, Senhor Deus, para que possamos ver Tua salvação, a não confiar em nada que é passageiro, a não nos alegrar com a vaidade. Ajuda-nos a ser humildes diante de Ti, aqui na terra, a ser como crianças, piedosas e alegres. Por Cristo Jesus. Amém. Ouçamos um louvor musical. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido.
Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor. Triunfará na Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar. pois o rei do mal não dominará. Já condenado está por uma só palavra. O Verbo eterno vencerá as armas o Senhor nos dá. Se a morte eu sofrer, e tudo se vai, seu reino é nossa herança. 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 A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Queridos ouvintes, quando ouvimos a palavra limite, muitas vezes pensamos em fraqueza, pensamos em incapacidade, pensamos em derrota. Vivemos em uma sociedade que valoriza o excesso, trabalhar além do que se pode, produzir além do que se aguenta, reagir além do que suporta. Parece que reconhecer limites virou sinônimo de fracasso, mas a palavra de Deus nos ensina algo diferente. O Salmo 37, escrito por Davi, é um salmo de sabedoria. Ele não é um grito de desespero, mas uma orientação madura. Davi já vinha vivido várias batalhas, perseguições, injustiças. Ele conhecia a dor, a ansiedade e a sensação de impotência. E é justamente nesse contexto que ele começa dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Veja que interessante. Davi começa falando sobre aquilo que está fora do nosso controle, os malfeitores, os injustos, aqueles que parecem prosperar fazendo mal. E aqui já aparece o primeiro grande ensino sobre limite. Há coisas que não estão sob o nosso controle. Reconhecer isso é força, não é fraqueza. O ser humano tem limites. Nós não controlamos o tempo, não controlamos as decisões dos outros, não controlamos a justiça do mundo, não controlamos o futuro, e quando tentamos assumir o controle de tudo, nos tornamos ansiosos, amargos e exaustos. Davi continua:
Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te de verdade. Percebe o contraste? Ele não diz controle tudo, ele diz confia no Senhor. Aqui está a grande virada da nossa reflexão. O limite do homem não é o seu fim, é o ponto de encontro com Deus. Quando reconhecemos que não somos onipotentes, abrimos espaço para confiar naquele que é. O limite nos lembra que somos criaturas, e isso não é humilhante, é libertador. Muitos dos nossos sofrimentos hoje vêm da recusa em aceitar limites. Queremos resolver tudo, provar tudo, responder a tudo, vencer a tudo. Mas Davi nos orienta a algo diferente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho é reconhecer: Senhor, eu tenho responsabilidade, mas não tenho controle absoluto. Esse versículo é profundamente luterano no seu espírito, porque ele aponta para a confiança na ação de Deus e não na autossuficiência humana. A fé cristã não exalta o homem forte em si mesmo, ela exalta o homem que depende de Deus. E talvez você, querido ouvinte, esteja vivendo exatamente isso agora. Uma situação que saiu do controle, uma injustiça, uma doença, um problema familiar, ou até mesmo algo que você tentou resolver, tentou consertar, tentou administrar e chegou no seu limite. E dói chegar no limite. Mas o Salmo 37 nos ensina que o limite pode se tornar o lugar da fé. Davi diz ainda: descansa no Senhor e espera nele. Descansar. Que palavra difícil. Porque descansar exige confiança, exige admitir que eu não posso fazer tudo, exige reconhecer que há um tempo de agir, mas também há um tempo de esperar. A sociedade nos diz: se você não está agindo, está perdendo. A palavra diz: descansa no Senhor. E aqui está algo muito importante. Descansar não é cruzar os braços por preguiça. Descansar é parar de se consumir por aquilo que está além da sua responsabilidade. O Salmo 37 também nos ensina sobre justiça. Davi afirma que os ímpios parecem prosperar por um tempo, mas que sua trajetória é passageira. Salmo 37, versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Aqui vemos outro limite humano. Nós não somos juízes finais da história. Quantas vezes queremos fazer justiça com as próprias mãos? Queremos responder na mesma moeda. Queremos devolver na mesma intensidade. Mas o cristão vive sobre outro princípio. A justiça pertence ao Senhor. Isso não significa passividade diante do mal, mas significa que não carregamos o peso da vingança. Não somos chamados a ocupar o lugar de Deus. E quando tentamos ocupar esse lugar, nos tornamos duros, amargos, sobrecarregados. O limite protege o nosso coração. Outro ponto belíssimo do Salmo 37 é quando Davi fala sobre a fragilidade da vida humana e a fidelidade de Deus. O Senhor firma os passos do homem, bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aqui está algo profundamente consolador. O homem pode cair. Veja, a Bíblia não diz que o homem de Deus nunca tropeça. Não diz que ele nunca falha. Não diz que ele nunca atinge seu limite. Ela diz, se cair. Isso é realismo bíblico, mas também diz, o Senhor o segura pela mão. A força do homem não está na ausência de quedas. A força do homem está na mão que o sustenta. Quantas vezes confundimos força com independência? Mas espiritualmente falando, independência absoluta é ilusão. Somos dependentes de Deus desde o primeiro respirar. O limite revela a nossa condição de filhos, e filhos não caminham sozinhos, caminham de mãos dadas. O Salmo ainda diz, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi fala a partir da experiência. Ele viu guerras, traições, perdas, ele errou, pecou, caiu, mas ele testifica, Deus não abandona os seus.
Isso não significa ausência de sofrimento, significa presença de Deus no sofrimento. E aqui talvez esteja o maior ensinamento sobre o limite. O limite nos conduz à confiança. Quando tudo vai bem, confiamos em nós mesmos. Quando chegamos ao limite, aprendemos a confiar em Deus. E isso transforma a nossa visão sobre fraqueza. O apóstolo Paulo, mais tarde, diria que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas essa verdade já estava sendo desenhada aqui no Salmo 37. O limite do homem é o espaço onde a graça de Deus se manifesta. Talvez você esteja cansado, talvez esteja frustrado por não conseguir resolver algo, talvez esteja decepcionado consigo mesmo por não ser forte o suficiente. Mas hoje, pela palavra de Deus, você pode ouvir: a sua força não está em ultrapassar todos os limites. A sua força está em confiar no Senhor dentro dos seus limites. Existe uma diferença entre fraqueza pecaminosa e limitação humana. Somos limitados porque somos criaturas, e isso não é pecado, é condição. O pecado é achar que podemos viver sem Deus. O Salmo 37 termina com uma afirmação poderosa: o Senhor ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Salmo 37, versículo 40. Refúgio. Refúgio é lugar para quem reconhece que precisa de proteção. Refúgio é para quem admite: eu não dou conta sozinho. E veja como isso é belo. Deus não despreza quem chega no limite. Deus acolhe. Querido ouvinte, talvez hoje você esteja no seu limite emocional, no seu limite financeiro, no seu limite físico, no seu limite espiritual. Talvez você tenha tentado ser forte o tempo todo, mas a verdadeira força do homem, segundo o Salmo 37, não está em nunca atingir o limite. Está em saber onde buscar ajuda quando o limite chega. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, descansa nele, espera nele. O limite não é o fim da sua história. O limite pode ser o começo de uma fé mais profunda. Que o Senhor nos ensine a viver em humildade, reconhecendo nossa condição de criaturas, mas também com coragem, sabendo que somos sustentados pela mão poderosa de Deus e que ao chegarmos aos nossos limites, possamos dizer com confiança: o Senhor é o meu refúgio. Que essa palavra console o seu coração hoje. Graça e paz. O programa Respostas para a Vida quer parabenizar você, querido amigo, querida amiga, que está de aniversário neste mês de abril. Você que completa mais um ano de vida, ou mais um aniversário de batismo, ou mais uma celebração de suas bodas de casamento. Nossa equipe quer desejar que a tua fé em Cristo cresça a cada dia e que Ele encha a tua vida de amor, de paz e alegria. Que em sua infinita bondade, Ele, o Senhor, te abençoe, te inspire e te dê muita saúde. Um feliz e abençoado aniversário. Parabéns. Vamos louvar ao Senhor? Queiram os teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar. Quando houver perigo, medo e apreensão, quando a ansiedade invadir o coração, quando espessas nuvens pairarem sobre nós, quando em meio a tanta gente nos sentirmos sós, queiram então teus santos anjos nos cercar, com um muro forte para nos guardar, queiram continuamente nos testemunhar que tu és nosso bom pastor.
Eu gostaria de convidar você a conhecer a nossa comunidade, que fica sediada na Rua Boa Vista, número 36, no bairro da Boa Vista. Os nossos cultos acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã, e será uma grande alegria ter a presença de você entre nós. Se você gostou do conteúdo dessa mensagem, compartilhe com a sua família, seus vizinhos e seus amigos. O nosso programa vai ao ar todos os domingos, às 7h30 pela Rádio Educadora, e também você poderá assisti-lo através do nosso canal do YouTube SLB Limeira. Eu gostaria de convidar você também a curtir a nossa rede social, Instagram e SLB Limeira, na página do Facebook, @luteranoslimeira. Você irá encontrar em nossa rede social mensagens diárias, propagadas para o nosso caminhar na fé. Um grande abraço, com desejos de feliz e abençoado domingo, uma super semana com Jesus. Até a próxima edição do programa Respostas para a Vida.